Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Que bom que estamos juntos depois de 15 dias sem o nosso devocional. Estamos retornando com o nosso devocional e tudo se fez novo. Eu gostaria de começar o devocional de hoje lendo a primeira estrofe do hino 46, um hino muito querido da nossa igreja. A primeira estrofe diz assim: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. O refrão diz: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Estamos hoje, como em todo devocional, celebrando o poder transformador de Jesus Cristo na vida daqueles que o aceitaram, que decidiram o seguir e entregar a sua vida ao Salvador. Tivemos conosco no primeiro devocional o irmão Rafael, depois nossa irmã Geni, por último nossa irmã Fátima. Hoje está conosco o nosso irmão Edson Ataíde, diácono desta igreja e meu corista, meu baixo no nosso coral. Conhecemos o irmão Edson, o seu testemunho, a sua vida e de como ele é presente, está sempre conosco. Nós vamos orar, irmãos, pedindo por este momento, que o Senhor fale aos nossos corações e que também nos abençoe por meio do testemunho de vida do nosso irmão Edson. Ó Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor nos permite viver, o dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos conhecer por meio da história dos nossos irmãos o seu poder transformador, ver como as coisas se renovaram na vida deles, como tudo se fez novo. Então o Senhor nos ajude, nos abençoe, abençoe nossos irmãos que estão em casa, acompanhando este devocional. Te pedimos que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Nos dê esse privilégio em nome de Jesus. Amém. Irmão Edson, seja bem-vindo. Eu gostaria que o Senhor começasse falando de como foi a infância do Senhor, a sua família, são quantos irmãos, aonde foi que o Senhor passou a infância, se foi aqui ou se foi em outra cidade, como foi isso? A minha infância aconteceu toda nesta cidade e aqui nesta igreja. Meus pais já eram crentes, sempre me trouxeram para a igreja, até os 12 anos. Daí por diante foi quando eu descobri o outro lado da vida. Infelizmente, segui esse outro lado, quebrei a cara muitas vezes, até que um dia eu coloquei um ponto final nessa história. Então, até 12 anos, o senhor teve a chance de conhecer toda a verdade, teve a chance de conviver com a verdade. Exatamente. Mas mesmo assim, o senhor decidiu se afastar daquela realidade. Exatamente. E normalmente a vida cobra um preço, né? Com certeza. Da adolescência do senhor, uma das primeiras coisas que marcou, nós já conversamos sobre isso uma vez, eu me recordo, e nós conversamos antes, foi sobre aquele acidente que o senhor teve, inclusive carrega a cicatriz nos lábios. Como foi esse acidente? Que idade o senhor tinha? Eu estava com 13 anos de idade. Logo depois, então, de ter deixado a igreja. Exatamente. Eu trabalhava como ajudante de açougueiro e num domingo sobrou um resto de carne e eu fui levar no frigorífico, onde ele recebia os restantes da carne. E na minha volta, na rua 50 anos, que antigamente era 7 de setembro, eu entrei ali, correndo com a bicicleta, e quando deparei com o carro, não teve jeito. Ele me atropelou, quebrei um braço, uma perna, e todas essas cicatrizes estão no meu rosto. Entendeu? Foi uma experiência terrível, e Deus poupou a minha vida, porque com certeza Ele tinha um plano comigo. Com certeza. A preocupação da família,
as notícias, como foram que chegaram, um acidente tão grave. A notícia é que a minha mãe estava aqui na igreja e vieram falar para ela que o carro havia esmagado a minha cabeça. Oh, rapaz. Ela saiu daqui para o hospital aflita. Quando chegou lá, graças a Deus, eu estava realmente todo machucado, cheio de sangue, a roupa toda cheia de sangue, mas eu estava com vida. Quem socorreu o senhor ali na hora? Deus usou um médico que ele vinha voltar, no dia 3 de outubro. Ele vinha voltar e ele presenciou o acidente, providenciou um carro e me trouxe para o hospital. Ele não conhecia o senhor, ele estava passando. Não, estava passando. Então Deus já estava trabalhando, exatamente, né, na vida do exatamente. senhor. Então aí o senhor, então na adolescência é uma parte importante da vida. O senhor já estava distante da igreja, não sabia aí que era o agir do Senhor já, né, na vida do senhor, né, na proteção. A juventude também foi longe da igreja, longe do Senhor. Até os 40 anos. Até os 40 anos. O senhor hoje está com? 81. 81. Então, até os 40 anos, metade da vida aos pés do Senhor, metade da vida Exatamente. longe do Senhor. Então, a juventude, o que mais marcou essa vida do Senhor longe de Jesus? Olha, foi principalmente, começou aqui em Itabuna, no bairro que eu moro, era um antigo cajueiro, um lugar de prostituição, e eu não arredava desse ambiente. Fui para São Paulo, lá continuou a mesma coisa, né? Os amigos jogando futebol, reunia e saía para as boates, bebia, jogava. Tudo que o homem natural, sem Deus, faz, eu fazia, infelizmente. O senhor já era casado a essa altura? Não, até aí não. Sim. Até aí não. Depois foi que eu conheci a minha esposa, ela teve um filho, e aí eu estava trabalhando numa empresa muito boa, e eu senti aquele aperto no coração para vir embora. Porque eu havia tido um atrito com uma pessoa, ele bateu numa mulher, e eu não aguento ver bater em mulher. Fui reclamar, ele achou ruim, e me chamou para briga, eu não fui. E aí ele foi embora. Depois, um troço ruim entrou em mim assim, disse, vai atrás dele. E eu fui, encontrei com ele, e aí esbofeteei o camarada. Depois eu fiquei sabendo que ele era um policial da reserva, estava doente, estava encostado. E eu tenho certeza que esse camarada estava pleiteando um momento para ceifar a minha vida. Foi quando eu senti aquele desejo no coração de vir embora. Pedi para o meu chefe me mandar embora, ele me mandou embora. E aí eu juntei a Isabala, a mulher e o filho e vim para Itabuna. O senhor morava em? São Paulo. São Paulo, São Paulo, isso. nessa época. Aqui, a família do senhor já estava aqui também. Já estava aqui, eu fiquei morando na casa de Zinho. Sim. Entendeu? E a família ainda com apenas um filho, o senhor ainda não tinha conhecido Jesus nessa altura do campeonato. Ainda não. O que foi decisivo para o senhor começar a se aproximar, a se reaproximar da igreja? Olha, a minha esposa, a minha mãe, sempre trazia ela para a igreja, ela se decidiu, primeiro do que eu. Eu vinha com ela para a igreja, ouvia as mensagens do pastor Samuel, muitas vezes ouvia pastor Samuel pregando, mas quando ele começava a fazer o apelo, me vinha na mente uma pergunta: você não pode ser crente porque não é casado. E aquilo se repetia e eu saía como entrei, incrédulo. Até que estava aqui, isso no dia 23 de fevereiro de 1980, estava acontecendo aqui na igreja uma série de conferência, e no dia 23 seria o último dia de conferência, e o pastor era Aníbal Pereira Reis, que já está na glória com o Senhor. Então, na hora do apelo,
eu estava sentado ali e eu não resisti. Levantei a mão e vim à frente e, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou até hoje aos pés do Senhor. Glória a Deus. A primeira mudança, então, que aconteceu, é essa pergunta deixou de fazer eco na mente do senhor, não incomodou mais. Não, de jeito nenhum. Então, as barreiras começaram a cair a partir daí. Caí, exatamente. Isso. Então, interessante que ela se converteu primeiro apesar do senhor ter tido uma infância na igreja. E depois, vocês se casaram? Depois, eu me decidi, ela já estava dizendo, eu me decidi, mas aí eu não poderia me batizar porque eu não era casado. Aí eu tive que me casar. No dia que eu me decidi aqui, na igreja, na segunda-feira, eu comprei logo a minha Bíblia, e aí ela solteira e eu também solteiro, fui no cartório, coloquei os documentos, ela estava grávida de Wanderson, entendeu? Estava já prestes a dar luz ao Wanderson, quando nós nos casamos. E a família, então, começa a mudar e a receber o auxílio aí do Senhor de forma mais clara, porque o Senhor decidiu. Então, é o chefe do lar assumindo aquela postura ali de sacerdote do lar. Com certeza. Ô, irmão Edson, e esses primeiros anos, depois da conversão, da real e verdadeira conversão, o que mais que foi diferente daquele outro tempo? Porque o senhor já vivia em família, certamente já tinha um trabalho, já tinha uma vida mais tranquila, mas a vida tranquila não assegura ainda, né? A salvação, nada. Então, o que o senhor viu realmente de mudar? O que se fez novo assim na vida do senhor nesses primeiros anos de conversão? Olha, Abel, eu tinha um bar perto de casa, que eu entrava nesse bar de manhã, jogando dominó e bebendo. E no dia da minha conversão, eu tinha bebido bastante. Eu vim para casa, tomei banho, almocei e dormi. Aí foi quando minha mãe me convidou e eu vim, quando se deu a minha conversão. E aí mudou. Eu chegava da igreja, ficava na porta, quase vizinho assim a minha casa, era o bar. E eu vi o pessoal jogando dominó. E vinha uma coisa assim, vai lá dar uma olhadinha. Mas eu nunca fui, porque Deus já tinha realmente me salvado, e eu já tinha certeza que o Espírito Santo de Deus habitava no meu coração, e eu ouvi apenas a zoada do dominó, mas não fui, nunca fui. Por quê? Se eu fosse, eu poderia ser desafiado. Edinho, senta aqui. E eu voltaria ao lamaçal. Então, de cada porta de casa, eu via a zoada do dominó, mas nunca fui. Isso é uma forma até de o mundo tentar resgatar aquela alma que eles perderam, né? E foi salva graças ao Senhor. Isso é apenas uma das tentativas malignas, né? Então, eu imagino que o senhor também deve ter sofrido na família, investidas do inimigo em outras áreas também. Exatamente. Não é? Trabalho, amizades. O senhor falou que a família do senhor era toda crente. Toda crente. Então, por parte de amigos, houve alguma investida? Perdeu amigos ou algo semelhante? Estes amigos, entre aspas, que jogavam dominó comigo, após a minha conversão e que eu vinha para a igreja, e que eles viam que eu vinha para a igreja, eles começavam a dizer, aleluia, irmão. Quer dizer, eles criticavam. Zombando, exatamente, né? Exatamente. Mas tudo isso, eu tinha certeza de que era uma cilada do inimigo para que eu retornasse ao lamaçal do pecado. Mas Deus é poderoso e me sustentou. E até hoje, eu não sinto vontade de voltar ao lamaçal, de jeito nenhum. Glória a Deus. O serviço do Senhor na igreja, do Senhor, hoje como diácono, como corista, depois de o Senhor entregar a sua vida ao Senhor, o Senhor te resgatado do lamaçal.
Como foi o envolvimento do senhor na igreja? Se deu de que forma? Foi rápido? Foi intenso? Como o senhor se envolveu? Olha, Abner, aqui, inclusive, eu fui no ministério do pastor Samuel, eu não sei se foi 2 anos ou foi 1 ano, eu fui vice-moderador com o pastor Samuel. Acho que 2 anos. Fui mordomo, como eu falei para você, que eu subia nessa calha aí para limpar. Várias vezes eu fiz isso. Qualquer coisa que tinha aqui na igreja, os ventiladores, não era esse, eu era responsável, chamar a pessoa para o mecânico, né, para ajeitar os ventiladores e botar no lugar. Então eu tive uma vida muito ligada à igreja, completamente. Eu digo, bom, o tempo que eu passei no mundo, agora eu vou ver para o Senhor. E hoje já passa, né? Porque foram 40 anos longe. E o senhor já vai fazer 82, então já são 42 anos. Já está vencendo o tempo que o senhor está perto do Senhor, já venceu o tempo que o senhor ficou distante do Senhor. Então tudo se fez novo. O senhor se batizou depois de quanto tempo de convertido? Olha, eu me decidi no dia 24 de fevereiro de 1980. No mês de outubro, foi no mês de outubro, não estou lembrado da data, mas foi no mês de outubro do mesmo ano eu me batizei. Mesmo ano. Pastor Samuel me batizou. Pastor Aníbal, o que foi responsável pela mensagem que o senhor sentiu, o momento que o senhor estava chamando, não é vivo mais. Não, Deus já está na glória. Inclusive, eu brinco com alguns irmãos, olha, quando Deus me chamar, que eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou dar o meu abraço é Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim. Depois, o pastor Aníbal, que trouxe a mensagem do Senhor para que eu fosse salvo. Maravilha. É bom ver a diferença que o Evangelho, o poder transformador do Evangelho faz na vida de alguém, sobretudo com seus hábitos, né? Como as coisas mudam. Sobre os hábitos que a gente ganha, irmão Edson, houve um sofrimento muito grande do senhor para negar esses hábitos antigos e agora substituí-los por hábitos novos, sobretudo nessa rotina da igreja, de ter que vir para a igreja em dias que não tinham costume de vir, de roupa, de comportamento, de lugares. Teve uma dificuldade muito grande ou foi mais rápida essa dificuldade? Olha, quanto a isso, eu não tive dificuldade não. Eu não tive dificuldade não. Eu me decidi, comecei a frequentar a igreja normalmente, entendeu? E o tempo foi passando, à medida que o tempo passava, eu mais me familiarizando eu ia, entendeu? O pastor Aníbal escreveu um livro que o senhor... O pastor Aníbal escreveu, eu tenho vários livros do pastor Aníbal, e faltava um para a minha coleção, que tem o título como chama-se Este Padre Escapou das Garras do Papa. Eu procurei aqui nas livrarias aqui em Itabuna, não encontrei. Certa feita eu estava em São Paulo, fui dar passeio, e ali na Penha, ia passando e eu ouvi uma música evangélica, num corredorzinho assim. Aí eu parei, eu olhei e entrei. Lá na frente era um salão, uma livraria. Aí eu perguntei para o rapaz se ele tinha aquele livro, Aníbal, Este Padre Escapou das Garras do Papa. Aí ele foi lá, olhou, só tinha um. Estava me esperando. Aí eu comprei. O senhor falou que toda a família do senhor era crente. Inclusive o senhor na infância aqui. Então o senhor foi o único filho que, durante esse longo período de 40 anos, se afastou. Hoje, todos os irmãos do senhor são convertidos? O Edmilson foi o último a se converter. É o encostado a mim. E foi o primeiro a ser chamado, lá em São Paulo, né? Tem Edivaldo também, que é um servo do Senhor, lá em São Paulo. Tem a minha irmã Zeíris, a caçula das mulheres, mora em São Paulo. E tem Cecé, Laodiceia, né? A minha irmã Judete, que é a mais velha, que já partiu para a Glória. E também a parceira de Levi,
que Levi é gêmeos, né? Sim. A menina morreu e ficou Levi. E ainda tem Zinho, Tem Zinho, eu, Zinho, Levi e Edivaldo, homem. E Zeíris e Laodiceia. Agora tem o quê? 7, né? isso, todos Todos aos pés do convertidos. Senhor. Que Todos maravilha. convertidos. Como Deus realmente É. transforma, né? Porque faltava um ali que foi 40 anos longe e o Exatamente. Senhor trouxe de volta para o laço da família toda convertida. Com certeza. O Senhor passou essa lição de transformação aos seus filhos. Exatamente, exatamente. Inclusive, os dois, o Wagson, que é o mais velho, e o Emerson, é o caçula. Eles conhecem o Evangelho. Está afastado porque eu não entendo. Certa feita eu perguntei para o meu filho, o mais velho, se ele via alguma coisa na minha vida que impedia dele se converter ao Evangelho. Eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse, não, pai, eu não vejo nada. O problema é que eu não quero mesmo, não chegou a vez ainda. Tudo bem. Então eu fiquei descansado. Porque às vezes a gente age de uma certa forma que, através daquela vida do mau testemunho, o filho se afasta, né? Então eu fiquei preocupado com isso aí, eu fiz essa pergunta. E ele disse, não, pai, pode ficar tranquilo que não é nada disso aí não. Pergunta desafiadora que não é Exatamente. todo mundo que tem coragem, exatamente. né, de fazer. Às E vezes eu a pessoa sabe até a resposta, ela não faz porque sabe, ela pode fazer a pergunta para si mesma, Exatamente. porque ela já sabe a resposta. Às vezes isso é difícil. Exatamente. Então a transformação foi tão profunda a ponto de o senhor poder fazer essa pergunta, não é? Exatamente. E também trazer resultados que são duradouros. Um exemplo disso é o casamento do senhor, Exatamente. que já está há quanto tempo? Já vai fazer 50 anos de casa. Que beleza. Então, o poder do Senhor, esse poder de transformar, de fazer tudo novo, atinge toda a vida em todos os aspectos, Com né? certeza. No comportamento nós já falamos dos hábitos que mudaram. Na família nós já falamos que também mudaram os hábitos, a ponto de o senhor poder perguntar isso para o seu filho. Exatamente. No relacionamento com a igreja e com o serviço, nós já falamos, o senhor atuou, foi até vice-moderador da igreja, exatamente. trabalhou também como mordomo da igreja, servindo nos serviços mais simples e braçais, exatamente. né, dificuldades. E hoje o senhor ainda serve, Amém. é diácono e é corista. E, Moedas, eu queria que o senhor falasse também sobre isso, sobre, depois de tanto tempo, os desafios de ter sua vida transformada há mais de 40 anos. E já numa idade mais experiente, há desafios em ver alguma coisa na vida do senhor que precisa ser renovada ainda, depois de todo esse tempo de o senhor transformar algo que precisa, o senhor ainda vê a necessidade de transformação, de socorro do Senhor nas coisas que você precisa para a sua vida? A vida do crente, ele precisa morrer todo dia para ter uma vida que agrade ao Senhor. É necessário que morramos todo dia. Quer dizer, não é uma morte física, mas é uma morte para os prazeres. A gente tem que ter consciência de que é o templo do Espírito Santo de Deus e que somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente às vezes quer fazer algo, o Espírito Santo como se desse assim uma chunchada e a gente olha assim, olha por aqui, não dá certo não. Então, a gente não faz, recua. Então, até hoje, os desafios continuam. Exatamente. E o Senhor vai renovando as suas forças todos os dias. Todos os dias, exatamente. É bom. O Senhor pretende continuar, então, servindo até que o Senhor tenha força. Não tenha, exatamente. Até que o Senhor volte, me chame. Entendeu? Esse eu tenho certeza, como eu falei para você há pouco, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou dar um abraço é Jesus Cristo. Não tenha dúvida. Depois, Aníbal Pereira Reis. E pastor João Luiz esteve em casa já faz uns 2 ou 3 meses, foi lá me visitar, e eu falei com o pastor,
sobre o meu comportamento aqui na igreja. Eu disse: pastor, olha, nas minhas orações, eu peço a Deus para não deixar-me ser uma pedra de tropeço na minha igreja. Não quero. Deus me ajude, que eu sempre seja um servo que abençoe. Muito bom, uma vida edificante, exemplos edificantes. Exatamente. E desafios que não terminam com o tempo, não é? Não termina, não. Mesmo com 82 anos, há desafios que precisam ser vencidos Com certeza. e precisam do auxílio do Senhor. A segunda estrofe do hino que cantamos, que lemos no início, diz: minha vida, todo ser quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Minha vida, todo ser quero lhe consagrar. Depois da transformação vem a consagração da vida. Exatamente. Há algo que o Senhor se arrepende de não ter feito mais, não ter feito melhor, desde a data da conversão, e que hoje o Senhor fala: eu poderia ter acertado mais, eu poderia ter feito de forma mais eficiente, de forma mais alegre, melhor do que isso. O Senhor tem paz quanto a esse assunto? Olha, quanto a isso aí, eu fico tranquilo. Porque eu tenho certeza que Deus ele não permite que a gente saiba além daquilo que a gente tenha condições. Então, eu me sinto tranquilo daquilo que Deus tem feito na minha vida e quero continuar sempre servindo ao Senhor. Que maravilha. Irmãos, é bom saber que o Senhor, Ele promove a obra de forma completa em nossa vida. Exatamente. Ele nos salva, Ele prepara o caminho, Ele nos ajuda a seguir, Exatamente. Ele prepara o final do caminho para nós e tem um poder transformador a ponto de fazer tudo novo. Foi bom ouvir de como o Senhor mudou a vida do nosso irmão Edson e como hoje ele tem a segurança de fazer desafios para aqueles que vivem com ele e desafiar-se a si mesmo. Exatamente. E inclusive para não ser uma pedra de tropeço naquela comunidade em que ele está inserido. Irmãos, é assim que o Senhor faz. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, confiamos nele, entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. Então, irmãos, nós encerramos o nosso devocional de hoje com essa história inspirativa, que nós podemos levar como exemplo para nós. Irmão Edson ainda serve ao Senhor com todo vigor, com toda alegria na casa do Senhor. Amém. Que a sua vida possa ter sido abençoada e inspirada pelo exemplo desse servo do Senhor. Nós estaremos juntos, mais uma vez, na sala de oração, às 21 horas. Então, compartilhe esse link com quem você deseja mandar, abençoar, que tenha um exemplo, que esteja precisando de coragem para tomar uma decisão, que esteja precisando se aproximar da casa do Senhor, se aproximar do Senhor, mudar os seus hábitos, a sua rotina, ajudar a sua família. Quantos exemplos nós vimos aqui? O agir do Senhor nos diversos aspectos da vida. Olha, que Deus te abençoe. Irmão Edson, eu gostaria que o Senhor encerrasse orando por essas pessoas que precisam do socorro do Senhor e que elas compreendam que pode ser tarde, mas que o Senhor sempre tem tempo para socorrê-las e sempre há tempo para pedir socorro para o Senhor. Mesmo depois de longos 40 anos distante, o Senhor o socorreu e hoje o Senhor está aqui para a glória de Deus. Então, ore por essas pessoas e assim nós encerramos o devocional de hoje. Querido Deus e eterno Pai que estás nos mais altos céus, graças te damos, ó Pai querido, por estes momentos, ó Deus, abençoados, ó Deus, em que, ó Deus, fui desafiados com essas perguntas, ó Deus, mas tenho certeza, ó Pai querido, de que as respostas, ó Deus, foram à altura, ó Deus, daquilo que o Senhor realmente tem feito e continuará fazendo na minha vida, ó Pai querido, dando sempre testemunho do Teu poder no meu lar, para minha esposa, para os meus filhos, ó Deus, para os nossos vizinhos, ó Pai querido, que eles possam olhar para mim e ver realmente Jesus através do meu testemunho.
Continua, Deus amado, nos abençoando, Deus amado, e as pessoas, Deus amado, que precisam de uma ajuda, de um reforço, Pai querido, que eles possam encontrar no Senhor, Pai querido. Continua abençoando esta igreja, Pai querido, pastor João Luiz, teu servo Abner, Deus, sua esposa, seu filhinho, Deus, continua dando sabedoria aos teus servos, para continuar fazendo esse trabalho, fazendo com que os teus servos, Pai, dê seus testemunhos, mostrando os dois lados, antes e depois, servos do Senhor e antes a incredulidade. Eu quero agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, Pai querido, na minha família. Te pedimos também, ó Deus, pelos meus filhos que precisam conhecer o Senhor. O Emerson e o Wagner, Pai querido, são duas pessoas, dois filhos bons, ó Deus, mas não tem Jesus. Tem misericórdia deles, ó Deus, dá-lhes cada vez mais a oportunidade para que eles possam ouvir e crer no poder salvífico de Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite para você, que Deus abençoe você e a sua família.